Muito boa noite a todos. Hoje, 6 de fevereiro de 2025, retornando do nosso recesso, espero que estejam todos bem, animados para retomarmos esse estudo, para concluirmos também, ainda nesse primeiro semestre, se Deus quiser, dará tudo certo. E não podemos deixar de pontuar aqui, né, o retorno da nossa amiga Ana. Após o André dar uma folguinha, finalmente, né? Ao longo dos seus 4 meses, finalmente o Baby André permite que nossa Ana retorne ao estudo. Muito bem-vinda de volta, amiga. Prazer tê-la por aqui conosco. E hoje, dando continuidade, né, ao estudo sobre do céu e inferno, capítulo segunda parte, sobre os espíritos sofredores, teremos mais 3 casos. De início, gostaríamos de convidar justamente a Ana para a nossa mensagem inicial e, em seguida, a Ellen, que fará a nossa prece inicial. Oi, amiga. Vocês estão me ouvindo? Porque eu tô aqui na sala usando fone de ouvido, quase sussurrando. E os meus meninos Sim, acabaram de chegar aqui. Muito obrigada, Graça, pela recepção, né? Eu queria, inclusive, agradecer a cada um de vocês que, de certa forma, seguem contribuindo, né, para a manutenção do estudo, nesses meses aí desafiadores para todos nós daqui de casa. E eu queria lembrar também, Graça, que ontem eu estava conversando no grupo, né, em outro grupo, em que veio uma lembrança do cantinho de uma postagem de 4 anos atrás, dando play no estudo do Livro dos Espíritos, né, que foi onde tudo começou. Então, parabéns também para o grupo, né, que está fazendo 4 anos, aos que estão desde o comecinho. Muito obrigada por toparem, né, a estarmos até hoje aqui, conversando, dialogando sobre o Espiritismo, tá? Então, parabéns, fico muito feliz. Muitos já se conheceram pessoalmente, muitos outros vão se conhecer em julho, né? E vamos lá. A mensagem que eu vou trazer para vocês está no livro é, Seara dos Médiuns. Me dê só 2 segundinhos, tá? Porque eu preciso achar. Tá, já me localizei aqui. Vocês estão me ouvindo, né? sim, amiga, pode Tá. continuar. O nome da mensagem se chama Reforma Íntima. É a mensagem 89 do livro. Diz o seguinte: quando a espiritualidade sublime te clareou por dentro, passaste a mentalizar perfeita nas atitudes alheias. Entretanto, buscando, aqui e ali, padrões ideais de comportamento, nada mais recolheste que necessidades e negações. Irmãos que te pareciam sustentáculos da coragem tombaram no desânimo, em dificuldade nascente. Criaturas que supunhas destinada à missão da bênção, pela música de carinho que lhe vibrava na boca, amaldiçoaram leves espinhos que lhes roçaram a vestimenta. Companheiros que se afiguravam troncos de fé, resvalaram facilmente nos atoleiros da dúvida. E almas que julgavas modelo de fidelidade e ternura, abandonaram-te o clima de esperança, nas primeiras horas da luta incerta. Sofres, exiges, indagas, desavorastes, trilhando o caminho da renovação que te eleva. Solicita circunstâncias e companhias que te escores para seguir adiante. Contudo, se tivesse no plano dos amigos perfeitos, não respirarias na escola do burilamento moral. O universo é governado por forças infalíveis. Dai e dar-ser-vos-á, ensinou Jesus. Possuímos, desse modo, tão somente aquilo que damos. Se aspira a receber a simpatia e a abnegação do próximo, começa distribuindo simpatia e abnegação. O entendimento da doutrina espírita esclarece-nos a cada um que é loucura reclamar a santificação compulsória. E, sim, que é dever simples de nossa parte operar a própria transformação para o bem, a fim de que sejamos para os outros, ainda hoje, o que desejamos sejam eles para nós amanhã. É possível estejas atravessando a estrada longa da compreensão, pedregosa e obscura. Façamos, porém, suficiente luz no próprio íntimo,
e a noite, por mais espessa, será sempre sombra a fugir de nós. Emmanuel. Depois dessa mensagem tão esclarecedora, possamos fechar os nossos olhos físicos e nos deixar envolver pelas serenas luzes dos nossos irmãos amados, agradecendo por estarmos novamente aqui reunidos nesta noite, voltando no estudo da doutrina, que nos fortalece a caminhada, que nos desperta a consciência, agradecer por esses fluidos amorosos, por saber que cada lar aqui, nesse instante, recebe a visita desses irmãos que nos instruem, que nos amparam, que nos fortalecem, e ter nessa noite, mais uma vez, reunidos, a certeza da presença desses amigos e dessa doutrina que nos desperta, que nos fortalece. Como disse a mensagem que a Ana acabou de ler, que sejamos firmes nesse propósito da nossa renovação moral, que possamos ter o Mestre como nosso amigo, como a nossa fonte de inspiração, de luz divina, para que os percalços do caminho não nos deixem desviar da rota, da senda de luz que Jesus nos aguarda. Que possamos nos fortalecer, nos auxiliando mutuamente e possamos utilizar dessa doutrina com tudo aquilo que ela tem de grandioso a nos presentear. É um grande presente poder ter essa consciência das inúmeras possibilidades que ela nos faz perceber enquanto um ser espiritual que caminha para a redenção, para sua luz. E esse caminho, certamente ele é mais proveitoso quando nós olhamos para o nosso lado e estendemos a mão para aquele que caminha conosco. E aqui nesse grupo, que é uma grande família espiritual, nós possamos dar o nosso melhor para sempre estarmos incentivando uns aos outros e sermos luz, com essa luz que já somos capazes de compartilhar com outros irmãos de caminhada. Que a noite possa ser proveitosa, o estudo possa ser edificante e que cada lar aqui presente possa receber essas benesses de amor, de amparo, de calmaria, de serenidade. Possamos estar com o coração aberto e a mente desperta para os ensinamentos da noite. Muito obrigada, amigos espirituais, e que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, meninas. Então, vamos lá o nosso primeiro relato de hoje com a Ana, né? Pascada Vick. Já posso começar, amiga? Sim. Tá, vamos lá. Esse caso, ele é bem, eu achei ele bem impactante, né? Pela forma como o espírito relatou o seu desencarne. Esse espírito, ele se comunicou de forma espontânea, ele não foi evocado. Então, o médium que recebeu a comunicação dele, ele não fazia a menor ideia de quem era, não sabia nem mesmo o nome dele. E ele começou a se comunicar, ele dizendo que estava sofrendo muito, né? Muito mesmo, que o corpo dele pereceu no mar, ele era um pescador. E por esse motivo, ele permaneceu muito tempo ligado ao corpo. Durante muito tempo, ele, inclusive, ele diz, né? Ele vagou sobre as ondas do mar. Então, imagina a situação desse espírito, né? Então, ele sempre, como todos os espíritos sofredores, né? Eles vão pedir para que a gente ore por eles, para justamente ele sair desse estado de perturbação, desse estado de incerteza que ele se achava ainda naquele momento. E ele relata que ainda procuraram ele por muito tempo. E só depois de meses
que acharam o corpo dele. Então ele fala que esse período que ele ficou vagando, que ele ficou errante, se deu por causa dos desvios que ele teve em vida, né. E o interessante desses espíritos é que eles sempre vão achar, assim, que é uma punição de Deus, né, coisa que a gente veio desconstruindo durante todo esse tempo. Ele relata da angústia dele, né, em saber que estava morto, que o corpo estava naquela situação e que ninguém sabia, né, o que é que tinha acontecido com ele, até que acharam a embarcação dele e, consequentemente, né, um outro, se eu não me engano, foi um outro, como é que se chama? Um cérebro de mãe, né, gente? Mãe de um bebê de 4 meses tá uma merda, como eu digo pra Graça, né? Então, saiu até no jornal, quando acharam o corpo dele, a esposa foi lá, reconheceu o corpo através dos sapatos que ele estava usando, né? Ou seja, o corpo dele não tinha cabeça, então foi uma situação assim muito difícil, né? Muito complicada. É, em que momento essa sensação, né, de estar nas águas, de sentir o balançar do oceano, né, dele ter essas percepções físicas, de ainda estar ligado com o corpo físico, ele permaneceu até o momento que ele reconheceu as faltas que ele fez, né, ou seja, aquilo que ele deixou de fazer. Mas que não foi de repente, né, foi algo que demandou tempo, que demandou orações, que demandou esse estado de arrependimento desse espírito, e que continua, né, gente, a situação dele, pedindo muitas orações para que ele possa, assim, se restabelecer, né. Então, assim, eu achei muito impactante, principalmente a forma como ele desencarnou, através de um náufrago, e que a situação do corpo físico que ele ficou, né, e também por essa angústia. Eu fiquei assim, enquanto eu lia, eu ficava imaginando essa angústia dele em estar desencarnado, de estar em comunicação com o corpo físico e sentir os balanços do mar, como se estivesse à deriva, né, durante meses, né, naquela situação. Então, assim, quando eu li, eu fiquei tão angustiada, né, me colocando no lugar daquele espírito, né, tendo aquelas percepções, aquela sensação, deve ter sido algo terrível, né, mas que bom que existem, né, essas reuniões mediúnicas que ajudaram esse espírito a se reencontrar. Então é isso, basicamente esse é o relato, né, e os pontos que mais me chamam a atenção. Ok, amiga. E vamos dar continuidade agora com a Silvia. Por favor, Silvia, com Ferdinand. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, perfeito. Conte-nos sobre o Ferdinand. O Ferdinand, ele também tem uma história impactante, como a da Ana. Ele também foi uma comunicação espontânea e ele se manifestou ao médium 6 dias depois do seu desencarne. E ele também morreu em um naufrágio. E ele tentava salvar a tripulação de um navio. Embora ele acreditasse que ele já estivesse a salvo. Ele era uma pessoa amada e respeitada pelos colegas em vida, e ele foi considerado um mártir pelo ato heróico dele durante o naufrágio. Mas ele se sentia castigado, ele carregava uma culpa
por crimes de uma existência anterior. E nessa existência anterior, ele ordenava que as vítimas fossem lançadas ao mar. E isso gerava angústia nele, uma angústia. E as condições do seu desencarne, a gente observa como uma morte violenta e repentina. E essa perturbação espiritual, ela é comum em mortes traumáticas. E também ele acreditava, se ainda vivo, ele lutava contra as ondas, como a Ana também comentou, e embora ele mencionasse que ele estar separado do corpo. Então, é um espírito sofredor. A gente vê que ele cometeu, ele passa por essa expiação de ações passadas e ele sofre, ele vê o sofrimento atual, a angústia da morte no mar, e ele carrega esse peso dele ser erroneamente visto como mártir. Então, ele oscila entre essa consciência de estar morto e a ilusão de ainda estar vivo. E foram 3 comunicações que ele fez, né? Uma bem dramática, a primeira, que ele descreve o desespero do naufrágio, onde ele pede ajuda e ele menciona um arrependimento. Houve uma segunda comunicação depois de 2 meses. Aí percebe-se já um alívio parcial. Ele reconhece esperança de um perdão após reparar o erro, mas ele ainda sofre com as visões do mar e da morte. E acontece uma terceira comunicação, que é uma evocação mais dirigida, onde ele responde perguntas e ele confessa as culpas passadas. E, e o relato termina com um esclarecimento de São Luís sobre a expiação e a reparação, sobre a morte no naufrágio, que foi uma escolha consciente para resgatar os erros passados, e a humildade dele rejeitar o título de mártir. E isso foi visto como um passo para a reabilitação dele. E também o papel das preces, que a gente já estava vendo essa questão lá nos últimos estudos do ano passado, que as orações dos médiuns e dos grupos espíritas aliviavam o seu sofrimento. E então a gente percebe que o François, ele termina como François, né? Ele começa como Ferdinand e termina como François no relato. É um espírito sofredor típico da doutrina, né? Ele é vítima de uma morte violenta, preso ainda a lembranças traumáticas e obrigado a expiar crimes de vidas passadas. E, e ele carrega um peso dessa vida passada e que reflete numa jornada de expiação e reparação. Acho que é isso. Muito obrigada, Silvia. Então, é isso mesmo.
E na sequência agora virá Pri, não é isso? Isso. Oi, Graça. Oi, Pri, vai dar? Eu, Tá me eu vou... escutando? Sim, te escuto. Cortou um pouco, mas agora eu te escuto. Tá bom. François Riquier? François Riquier. Ou se eu Obrigada. pronunciei corretamente. Correto. Então, tá bom. Então, gente, o relato do François Riquier, ele é um pouco mais curtinho, mas eu também achei bem impactante. Ele era um homem muito rico, né? Era um homem, ok, muito comum, mas ele era, além de muito rico, ele era avarento. Ele desencarnou em 1857 e deixou uma fortuna para os seus parentes. Só que um pouco antes do desencarne dele, ele tinha alugado o imóvel dele para uma senhora que até esqueceu dele e tal. Após o desencarne, isso já em 1862, a filha dessa senhora, que possuía uma mediunidade, chegou a sonhar com ele. E depois de um tempo, mais uma vez, né, ele acabou manifestando de forma também espontânea e queria muito falar com aquela senhora que alugou o imóvel. E conseguiram ter uma comunicação com eles e perguntaram, né, o que que ele desejava. E a primeira coisa que ele respondeu: o meu dinheiro. Ele queria muito dinheiro, falou das terras, falou: venderam minhas fazendas, minhas casas, dividiram o meu dinheiro, tiraram o meu bem, e me chamou muita atenção porque ele colocou, né, como se não me pertencessem mais. E ele pediu muito que ele queria justiça pelos bens e questionou, poxa, se me chamavam de tanto que eu era avarento, que eu não queria devolver, e agora eles não querem devolver para mim todo o meu dinheiro, toda a minha fortuna. E aí, novamente, né, questionaram a ele a respeito, desculpa, não questionaram, comentaram, né, que ele já havia desencarnado, que ele não precisava mais daquele dinheiro, e aí sim questionaram porque ele não pedia para retornar à Terra, uma nova existência, numa existência mais pobre, para ele poder expiar a avareza dele, e ele ó, disse que não, ele não ia conseguir viver pobre, ele não queria retornar, tudo que ele queria era o dinheiro dele, porque ele não falou, né, "Eu preciso do meu dinheiro para viver". E por último, né, perguntaram para ele como que ele estava se sentindo, se ele estava sofrendo, e ele disse que sim, e que ele estava sofrendo muito mais na alma do que as doenças, as piores doenças que o corpo dele já podia ter tido. E ele começou a pedir piedade, misericórdia, mesmo sabendo, né, tudo aquilo que ele foi, o mal que ele fez, a avareza, a pessoa que ele foi. Ele falou: eu sei que eu não mereço piedade, mas eu gostaria de pedir para sair dessa situação. E os espíritos, né, falando que iriam orar por ele para que ele pudesse sair. E logo em seguida a comunicação acabou e vem como uma notinha, né, dando a curiosidade dele, né, que ele indicou tudo como se ainda o pertencesse, o dinheiro, as fazendas, as terras, como se ele sentisse vivo. A própria senhora, né, que já tinha alugado, já tinha até esquecido dele, mesmo passados 5 anos, ele não considerava morto e estava com aquela ansiedade muito grande por ver os herdeiros dele, né, dividindo os bens. Ele acreditava que aquilo era dele. E aí termina falando, né, que essa evocação teve como resultado fazê-lo compreender sua situação, predispondo ao arrependimento. Não houve mais relato, mais evocação. Eu, particularmente, né, acredito muito nisso, que ele foi levado a ter, não foi um passe de mágica, provavelmente, mas a ter esse arrependimento mesmo. Essa evocação, embora, né,
curta, esse relato me chamou muita atenção, mais uma vez, né, o quanto que o apego ao material leva um espírito, não só, né, desencarnado, quanto encarnado também, mas principalmente desencarnado, a esse sofrimento, de não conseguir entender que aquilo, né, na Terra ficou e não pertence mais a ele após a passagem. Como isso gera sofrimento para um espírito? E no mais foi isso mesmo, Grace. Oi, Pri, muito obrigada. Bom, 3 casos bem intensos, né? E tendem a ser cada vez mais daqui para frente. Vale o aviso de, ao estudarmos, ao lermos esses casos, né? Tentamos fazer isso num momento de maior leveza, se possível, uma prece ao final, que não fiquemos remoendo demasiadamente aquilo na mente, porque realmente é um sofrimento que pode nos impactar, nos impressionar, e daqui para frente teremos cada vez mais esse tipo de relato. E vale a pena também pontuar aqui algo que Kardec traz, né? A questão da importância da prece. Não só Kardec, esses próprios espíritos sofredores, eles pontuam isso, né? Todos os relatos. O quanto a prece trouxe aquele alívio, trouxe e representou um bálsamo. Nos momentos iniciais, quando a perturbação se fazia ainda mais presente, a prece era aquele respiro, aquele alívio. E com o passar do tempo, conforme eles iam pouco a pouco conseguindo o processo de desligamento, né, do espírito, do corpo, cada vez mais essas preces iam servindo de não só curativo, não só um bálsamo, mas algo realmente libertador para todos eles. E eu não sei vocês, mas enquanto lia e pontuava isso, eu pensava, né? Quantas pessoas desencarnam e será que recebem preces dos parentes, da família? Em caso de não ter, de não, as pessoas em torno não terem o conhecimento, de serem pessoas, entre aspas, sozinhas no mundo, né? Me, então, me veio à mente aqueles relatos tão conhecidos que a Ivone do Amaral Pereira tinha, o próprio Divaldo Franco também pontuava isso, o Chico, de terem notas, né, de ter cadernos com o nome de pessoas que haviam sido noticiados, o desencarne nos jornais, na televisão, como desencarnes traumáticos, havendo muito sofrimento, e que ele se dedicando a anotar aqueles nomes e fazer preces. Então, muitos de nós dizemos, eu não tenho tempo de realizar um trabalho de assistência, um trabalho de caridade mais efetiva. Como não? Será que retirar alguns minutinhos do nosso dia, seja no final da noite, no início do dia, e dedicar nossas preces a pessoas que desencarnaram em situações um tanto mais difíceis, ou que podemos considerar que não era uma situação tão difícil, mas quem somos nós para deliberar se sim ou se não, né? Vemos o caso aí, por exemplo, do Fernando, que ele foi considerado um mártir pela família, por aqueles, por haver desencarnado no naufrágio, tentando ajudar, tentando salvar outros, mas que aquilo ali envolvia uma expiação, né? Ele havia solicitado aquilo, aquela forma de desencarne, para aliviar sua consciência por débitos contraídos aí no passado. Então, mais uma vez, não era um débito necessariamente com o outro, mas principalmente com a própria consciência. Então, fazia parte de um processo de libertação mais amplo, né? Um final tão sofrido, tão dolorido, mas que, na verdade, era bem isso, né? Parte de um processo de libertação. Então, vemos muitas vezes na mídia notícias de pessoas dizendo, vários testemunhos falando sobre o desencarne de alguém e aquelas pessoas que viveram em torno, que conhecia a pessoa, dizendo,
o quanto aquela pessoa foi boa, foi útil à sociedade, foi amorosa, que, entre aspas, não merecia morrer daquela forma. E por esses relatos, nós vemos o quão grandioso, o quão vasta é de verdade a justiça divina, né? Nos escapa completamente da nossa régua, até onde vai essa justiça, de que forma ela opera. E principalmente o quanto nós também solicitamos esse tipo de intervenção, esse tipo de acontecimento. Então, vale lembrar sempre, não somos vítimas em absoluto, né? No desenrolar de muitos acontecimentos, contemplam parte das nossas escolhas. Claro que não é exatamente como podemos operar, como podemos escolher, visto que irmãos mais experientes do que nós nos assistem no planejamento reencarnatório, nos orientam, existe ali todo um balanceamento em relação àquilo que nossa consciência já atesta a necessidade de que chegou o momento de tentar se libertar, primeiro pela expiação, só posteriormente virá a reparação. Penso que para alguns pode haver, quem sabe, algum momento de empolgação, bota mais coisa aí. Não, tá pouco, eu mereço sofrer mais, eu aprontei muito, bota mais, mas essa lista está pequena. Daí eu fico imaginando o mentor, não, vamos com cautela, é diferente na carne, as situações serão muito mais complexas, outros envolvidos, vamos com mais cautela. Que nada, eu aguento, eu mereço. Chegando aqui estamos nós. Eu não suporto, eu não quero mais reencarnar na Terra. Não é possível que eu escolhi esse tipo de vida, esse tipo de situação, sempre entrando em contradição, né? Entre aquilo que realmente precisamos, que escolhemos e que podemos. Porque se existe sim essa necessidade de libertação perante a consciência, perante a lei divina, mas Deus é extremamente paciente. Ele não é um cobrador voraz. Ele é alguém que deseja profundamente nos educar, mostrar o caminho reto, mas na medida do nosso passo, não do dele, né? Então, são algumas reflexões que trazemos nesse momento e que, se possível, gostaríamos de escutar vocês também. Quem estiver à vontade para colaborar, para trazer suas impressões. E, por último, eu só gostaria de lembrar aqui um caso muito famoso, em 2007, do João Hélio, aquele menino de 6 anos no Rio de Janeiro. Talvez muitos possam não recordar, mas foi amplamente noticiado, né? No Rio de Janeiro, durante a noite, a mãe estava com a filha mais velha e o pequeno no banco de trás, na cadeirinha, né, preso pelo cinto, e houve um assalto e a mãe conseguiu sair do carro, a retirar a filha, mas no momento em que ela ia retirar o filho, o pequeno, ela não conseguiu retirá-lo, ficou preso no cinto. E os ladrões, os assaltantes, infelizmente, não tiveram paciência, simplesmente arrancaram com o carro. E com isso a criança foi arrastada, né, através das ruas, uma morte extremamente sofrida, impactante, visto que enquanto era arrastado, né, o corpinho pelas ruas, muitos presenciavam, pessoas que estavam em bares, nas calçadas, gritavam, acreditavam que se tratasse de algum engano, que os pais podiam estar dirigindo, alguém não viu que a criança estava presa, então foi uma situação realmente impactante, chocante. Foram presos, a gente sabe, e depois de algum tempo veio à tona uma psicografia. E aqui não nos cabe julgar se verdade ou mentira, mas de uma casa espírita, né, no Rio de Janeiro, e ao que parece, essa psicografia satisfez muito o casal, né, os pais desse pequeno. Eles se sentiram realmente reconfortados. E nessa psicografia, esse agora, né, já mais liberto, mais desenvolvido,
não mais na forma tão pequena, né, dos seus 6 anos, ele comentava que há muito tempo atrás, né, ali por volta da época do Cristo, ele se comprazia em arrastar, em amarrar escravos ou pessoas que eram de seus afetos, amarrar nas suas vigas e sair arrastando essas pessoas, né? Então, que aquilo ali, ele, durante 300 anos, depois de desencarne, ele ficou totalmente endurecido, né? Só depois de 300 anos é que o arrependimento começou a visitar. E só então ele inicia o seu processo de expiação. E que aquela prova ali em 2007 era essa etapa final, né, em relação a essas dívidas perante a própria consciência e perante a divindade pela lei de amor, né? E que ele tinha essa oportunidade de resgatar e que havia encontrado um casal muito amoroso que havia aceitado acolhê-lo como filho nessa última jornada e que inclusive esse casal foram vítimas, ambos foram vítimas dele nessa época. Então, é extremamente bonito, né? Claro que envolve muita dor, muito sofrimento, mas quando a gente projeta tudo que foi feito, tudo que foi pensado, tudo que foi organizado, aí por praticamente, não, mais do que 2 milênios, mais do que 2 milênios, a gente entende, né? O quanto não existe pressa, existe sim um respeito ao nosso passo. E isso é uma forma grandiosa de amor, né, que o alto nos dedica. Um amor que com paciência, um amor que sabe esperar e que acredita. E gostaria de escutar vocês agora. Quem se sentir à vontade. Oi, falando sobre a prece, eu lembrei realmente que ela funciona como um remédio, né? Para os espíritos, para nós. E também associei com uma passagem que eu li hoje de manhã num livro, que falava assim, que a gente tem a oportunidade, como tu colocaste, de utilizar a prece no nosso dia a dia. Aí ele cita alguns exemplos, eu vou citar só alguns também aqui para a gente ter essa noção, né, do auxílio da prece. Se passar por nós uma ambulância em regime de atendimento urgente, procuremos fazer uma prece em favor da pessoa que está sendo socorrida. Ele fala: se nos depararmos com um acidente na rua, procuremos orar pela paz dos motoristas envolvidos. Se passarmos de frente a um hospital, procuremos deixar uma vibração de amor para os que estão internados. E também oremos pelos médicos e enfermeiros que ali trabalham. Se notarmos um comércio abrindo as portas, façamos uma prece pela prosperidade daquele novo estabelecimento. Aí ele fala do vizinho que está doente, da notícia trágica que nos surpreende. Oremos pela serenidade de todos os envolvidos. Se algum irmão passa fome na rua, procuremos repartir a comida que sobra em nossa mesa. Se alguém nos provoca com a injúria, oferecemos a ele a caridade do nosso perdão. Então a gente tem, às vezes, a gente pensa que são coisas grandiosas, atos assim que precisam, que a gente tem uma noção de uma dimensão maior. Não. São coisas que estão próximos do nosso dia a dia, ao nosso alcance, o auxílio da prece. E aí, cada vez que a gente escuta esses relatos dos espíritos nos alertando, a gente vê realmente que a gente não tem ainda uma dimensão mais perfeita do auxílio da prece, né? Do quanto a gente é beneficiado e o quanto a gente pode beneficiar através da prece, bem direcionada, né? Porque a gente vai ter um alcance aí muito infinito, né? E é um alcance que funciona, né? Porque a providência divina, os amigos espirituais, eles agem, mas eles precisam da gente, da nossa colaboração, dos nossos braços, da nossa mente vibrando nessa energia de mudança, de querer bem, atos, pensamentos e palavras alinhados para que a gente possa ser útil naquilo que a gente já é capaz de ser. Né, então eu sempre vejo a prece dessa forma, como um verdadeiro remédio, tanto que os espíritos relatam, né, os 3 casos, eles demonstram bem isso, eles pedem o quê? Oração, orem por mim, né,
para que possa ter essa paz, para que possa ter o equilíbrio. Então ela vem nesse sentido. E quando a gente vê nas reuniões mediúnicas que os espíritos chegam aflitos, o carinho, o envolvimento e as vibrações da prece, o que ela faz, o que ela é capaz de trazer de bálsamo para quem está ali na dor. Foi isso que eu fiquei pensando. Exatamente. Pensar que podemos ser colaboradores efetivos, né, no socorro prestado a irmãos que sequer alcançamos a qual a situação ali, mas que podemos contribuir em algo, é tão bonito. Penso assim, nossa, posso ser útil de uma forma que eu não alcanço, mas eu posso. E é tão prazeroso isso, né? Uma prece que parece tão pouco, mas é tão grande, é tão bonito, e é uma forma de Deus nos mostrar, né, que podemos ser colaboradores efetivos na obra. Alguém Sabe que eu mais? tava, sabe o que eu tava aqui pensando, assim, enquanto vocês falavam, é, do quanto a gente que tiver a oportunidade de trabalhar no Real Mediúnico, que já trabalhou primeiro, ao não julgar, né? Ter esse momento de não julgar, para justamente saber acolher. Porque se a gente for com dessa questão de, porque se tá sofrendo, boa coisa não fez, que a gente tem, né? Essa mania de querer julgar a vida alheia. E a gente vai ver muito isso quando a gente for estudar capítulo 6 dos criminosos arrependidos, principalmente com essa comunidade de espíritos, né? Que é aí que ninguém lembra de orar mesmo por eles. E eles sofrem muito, né? Na erraticidade. Então, na partir do momento que a gente entrar numa reunião mediúnica, deixar o julgamento lá fora. De estar para justamente poder doar-se. Eu achei muito interessante, assim, das comunicações que não são evocadas, mas que aí que gera um pouco de insegurança, né? Porque se você não invocou espírito, você não sabe quem é, você não sabe se a história realmente é verdadeira, e aí vem mais à frente para atestar que é verdade, né? Como no caso do relato que eu li, que eu trouxe para vocês. Não foi evocação, aí mais na frente virou a notícia, né? Do achado do corpo do espírito que havia se comunicado. E outro ponto que a Graça nos trouxe, a história desse menino de 6 anos, gente, nossos filhos, é uma coisa que eu tento muito repetir para mim. Nossos filhos são espíritos reencarnando. E eu tava até dizendo para Daniel que no momento do aperreio, da choradeira, daquela coisa que a gente não consegue consolar, que nada é mais frustrante do que para um pai e para uma mãe não saber consolar, né, parar aquele choro, a gente fica, né, se perguntando quem é esse espírito? E a gente fica dizendo, em quantas vezes, né, a gente vai passar por essa mesma etapa da reencarnação? A gente vai reencarnar novamente, a gente vai ser bebê novamente, a gente vai precisar de alguém que cuide da gente, que troque nossas fraldas, que nos ensine a andar, que nos alimente, que nos acolha nas madrugadas. É todo esse processo. E o que são 300 anos em comparação à eternidade? Né? Que bom que esse espírito, em 300 anos, viu a necessidade da reparação. E a nossa caminhada a gente não sabe, né? A gente não lembra puramente, pelo menos por agora. Então, por isso que é importante a gente não julgar, a gente sempre acolher, porque a gente não sabe quem está debaixo do nosso teto. Imagina na rua, imagina em outros lares, né? Então, a gente mais que nunca tem a oportunidade de exercitar essa caridade cristã, que tanto a gente fala, que tanta gente medita, e que tanta gente tenta, né, exercer também. Isso. E essa questão de não lembrar, pelo menos a maioria de nós, enfim, de não ter essas recordações, né, de longo prazo das nossas jornadas, é algo que facilmente nos coloca na posição de vítimas. Nós nos sentimos vítimas de situações que envolvem sempre injustiças, porque não merecemos passar por aquilo. Mas através desses relatos, a gente vê que o que está ali por debaixo do véu justifica, né? Justifica cada necessidade de aprendizado que aparece no nosso caminho.
Então, a grande proposta e a maior dificuldade é não entrar num pensamento de desalinho, de revolta, de impunidade, de que aquilo não está correto. Claro que não exige de que sejamos submissos, que acabemos aceitando coisas que de fato não precisam ser aceitas, né? Coisas principalmente relativas ao meio, às atitudes do círculo social, sempre se pode melhorar em qualquer coisa, em qualquer situação, se pode trazer um pouco mais de lucidez, de esclarecimento, mas entrar nessa sintonia de revolta em absoluto, de se sentir alguém altamente injustiçado pelas circunstâncias, creio que já não nos cabe, né? Depois desses estudos, ao longo de 4 anos desse grupo, somando a tantos outros que tivemos anteriormente, né, individual, em casas espíritas, mesmo em outras orientações religiosas, mas que também trabalham um pouco disso, então já angariamos uma bagagem o suficiente para entender que podemos sim melhorar sempre e não entrar nessa sintonia. Vale lembrar que, não raro, esses espíritos sofredores, por alguns, são confundidos com maus. Eles não são maus. Como o próprio nome diz, são sofredores. Eles estão numa fase de sofrimento atroz. Tanto que nas comunicações, isso a gente percebe, eles não têm quase sempre a consciência inicial de que estão desencarnados. Há uma oscilação. Ora, eles se sentem como ainda encarnados, ora, como entendem que já o espírito já não está ligado ao corpo. Então, eles ficam oscilando nessa confusão. Tanto que no último caso, né, o avarento, ele, ao final, ele deixa o endereço da residência. Daí eu fiquei pensando, tá aí um caso que possivelmente se pode considerar aquelas residências mal assombradas, que as pessoas relatam, né? Se houver médium, se houver alguém com possibilidade de doar os fluidos, então aqueles fenômenos físicos acontecendo, objetos caindo, sons, batidas, né? Então, é facilmente um espírito desse, ele vai estar nessa condição ali, entre aspas, assombrando o ambiente, tentando espantar aquelas pessoas. Porque esse último relato, a tônica maior é o apego, né? É o apego aos bens materiais, à riqueza, àquilo que pertence à terra, uma condição transitória que você não consegue abrir mão daquilo e compreender. Tanto que o espírito, ele afirma que precisa do dinheiro, porque como que ele vai continuar vivendo sua vida sem o dinheiro? Que isso é impossível. E ele não se toca que ele está desencarnado, que na erradicidade não existe dinheiro, não existe essa necessidade, né, do valor amoedado. Então, ele oscila numa confusão tão grande, e todos eles trazem, mais uma vez, a questão da prece, a importância da prece, e também, em um dos relatos, cita a importância da psicografia, né? Que enquanto ele está ali, se eu não me engano, foi o segundo caso, que enquanto o médium está ali psicografando a sua mensagem, ele conseguiu respirar um pouco, sair um pouco daquela conexão mental, do afogamento, das ondas batendo contra seu corpo, sufocando, ele se conecta, né, à mente do médium e ali ele consegue ter um alívio. Então, quanto o exercício da mediunidade também é um lenitivo, né, para esses irmãos espirituais. E quase sempre a gente tem um pouco de dificuldade em pensar nisso. Temos a mais das vezes a sensação, a impressão de que a função da psicografia e de tantos outros, seja da psicofonia, enfim, é que os espíritos tragam conhecimentos, nos tragam obras completas, nos tragam mensagens de luz, de conforto, mas existe outro lado, né? Do bálsamo, a mediunidade servindo também como essa espécie de curativo para esses espíritos.
assim como a prece. Alguém mais? Eu, Grace. Tá, por favor. Grace. Eu pensei, enquanto vocês estavam falando, que a gente não pode ter apenas empatia em relação aos espíritos desencarnados, a gente tem que ter a mesma empatia com os encarnados, com os nossos irmãos encarnados, principalmente na importância de não julgar, no acolhimento, nos atendimentos. E em relação a não lembrar que vocês estavam comentando, Deus age da maior compaixão possível com a gente, para que a gente não lembre. E se a gente lembrasse, a dor da lembrança ia ser triplicada, iria exigir da gente muito mais paciência, muito mais serenidade, para poder caminhar sabendo das dores que a gente iria enfrentar, sabendo que teríamos que ter força e que faz parte da nossa caminhada. Então, o não lembrar é a pura compaixão de Deus com a gente. Câmbio. Pois é, a culpa, né? Diria que a culpa é uma das principais marcas do discurso, das comunicações desses espíritos sofredores. Então, eles, naquele primeiro momento em que estão naquele turvelinho de incompreensão, de dor, de sufocamento, de diversas formas, eles, primeiro, existe aquela confusão de pensamentos, de ideias, de sofrimento, que já não é físico, mas eles estão tão fortemente conectados com aquela ideia, com aquelas situações, que eles experimentam tal qual fosse físico, mas a gente sabe que não. O próprio livro dos Espíritos já nos esclarece, né? Que na espiritualidade, na erraticidade, o sofrimento é moral, não é físico. Então, o grande sofrimento deles se dá pela culpa, pelo, pelo a necessidade de vivenciar, porque primeiro eles precisam tatear o terreno do erro, do equívoco, conhecer, revisitar, para só então traçar estratégias de como expiar isso. Como equilibrar isso perante a minha consciência, perante as leis divinas. E é um processo que não é nada fácil, tanto que no início desse capítulo, né, quando o Kardec vai falar justamente sobre o castigo, ele traz um pouquinho do passo a passo, o quanto esse processo de resgate, de expiação, é difícil. Tanto que ele pontua as quedas, né, que existem mesmo quando o espírito entende de que chegou o momento que já consegue tentar realinhar aquele caminho, ele cai novamente, ele falha. Então, alguns podem dizer, mas se não existe retrocesso, como assim? Ele cai, ele falha. Sim, o aprendizado ainda não foi consolidado. Existe uma intenção, existe uma boa vontade, mas não foi consolidado. Então, é preciso a consolidação, preciso primeiro espiar, para depois reparar, e aí vem a aprovação, né? Como alunos matriculados nas escolas, a gente aprende o conteúdo, a gente estuda, a gente repete, 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 para no final fazer aquela famosa prova final, para ver como ficou, qual vai ser a média geral. E então a gente prova que aprendeu, aquele que aprendeu aquele conteúdo. Mas é um processo por demais demorado. A gente escuta por aí, né? Com alguma reticência, às vezes até estranhamos. Ah, mas será?
um milênio, dois, isso me parece tão absurdo, mas voltando à fala da Ana, que são 2.000 anos, e também um trecho do livro, né, há 2.000 anos, que são 2.000 anos, né, diante da eternidade, nada, nada, nada. Então, o nosso tempo é nosso, não adianta tentar se comparar, tentar ficando pontuar, porque fulano está demonstrando maior aprendizado, Beltrano se entrega muito mais às atividades de caridade, eu não consigo, e eu não consigo porque eu não tenho tempo, eu não consigo porque tudo acontece e simplesmente não dá certo. E nisso de comparar, nós acabamos tropeçando mais uma vez naquela pedrinha da culpa, que é o ponto principal do discurso desses espíritos sofredores, e batemos nessa mesma pedrinha, a culpa. E esquecemos que cada experiência, cada ser é único. Se alguém já demonstra uma aptidão maior, seja no campo do conhecimento, do acolhimento, das tarefas, em abraçar mais compromissos e dar conta ao nosso ver com louvor, porque existe uma construção ali que nós não conseguimos alcançar. E não é uma construção presente, é uma construção que remonta à história de longa data, não daquela alma, né? Aquele espírito encarnado, mas do espírito mesmo, de uma jornada longa, vasta. Então, essa comparação, e esse é um ponto que precisamos estar sempre atento, porque é algo que eu observo muito no movimento espírita. Nós ficamos nos comparando com os outros. Eu não posso, fulano faz porque fulano é mais evoluído, fulano é mais iluminado, eu não consigo. Será que não? E onde nossas tentativas? Será que estamos tentando ou será que nós estamos esbarrando muito mais numa atitude mental enraizada por dezenas, talvez centenas de anos, de eu não consigo, ao invés de eu vou tentar. Então, a comparação, ela tem que ser, a observação, ela pode existir, claro. Afinal de contas, existem aqueles que estão mais próximos que podem sim ser uma espécie de sinalizadores, né? Apontando qual o caminho, a admiração nasce, ela cresce, mas não é para se espelhar naquela pessoa, mas para observar qual caminho tem funcionado e tentar observar mais diante do meu contexto, da minha vida, do meu dia a dia. Será que aquela mesma situação se enquadra? Eu tenho o mesmo tempo que aquela pessoa tem para se dedicar àquela tarefa? Eu tenho as mesmas condições físicas que ela? Eu tenho as mesmas condições econômicas? Então, são inúmeras variáveis que podem nos levar a uma observação mais efetiva para uma tarefa realmente sendo abraçada com mais possibilidade de ser cumprida com louvor. E não existe tarefa grande, não existe tarefa pequena, vai conforme as nossas possibilidades. Gosto muito de falar para vocês, insisto sempre, né, na questão da semente. É uma semente, deixa-se a sementinha e, se possível, o outro dá continuidade. Então, um abre, um suca a terra, outro deposita a semente, outro coloca a terra, acolhendo, cobrindo aquela semente, outro vem com a água, e assim vai. E aí, depois de um bom tempo, teremos aí um cultivo que vai frutificar para outros. Possivelmente, possamos voltar em outras experiências para esse mesmo local e provar desses frutos que conseguimos colaborar ainda naquele estágio de semente. E sequer temos essa consciência, né? O que é muito bom também, porque isso poderia nos induzir à vaidade. Vou colher aqui porque eu fui dos primeiros a semear, portanto eu tenho direito. Então, esse não conhecimento do passado, pelo menos em amplo sentido, também nos poupa de tantas quedas possíveis, né, nesse estágio em que estamos,
desde a vaidade, desde a culpa, são inúmeros caminhos. Então, tudo isso precisa e deve ser observado. E como Kardec nos convida, né, a fé raciocinada. Então, acreditar sim, cooperar sim, mas sempre ponderar quais são nossas possibilidades, mas ponderar com raciocínio coerente, com verdade da nossa parte, e não com aquela velha frase de eu não posso, eu não tenho tempo, eu não consigo, sem sequer antes termos tentado. Então, é algo que trago para você porque eu mesma considero. Eu mesma vivencio isso. Quantas vezes eu já não coloquei algumas coisas na cota de eu não posso, eu não consigo, e eu percebo que, na verdade, o que estava por trás era uma falta de tentativa. Faltava vontade. Não era questão de escassez de possibilidades. Era a vontade que ela precisava ser cultivada em mim. E aí, alguém É, mais? eu lembrei também que tu falaste aí do não julgamento, aí me veio Jesus, né? Porque quando se trata do trabalho mediúnico, realmente não cabe, né, julgamento. E aí me lembra as parábolas de Jesus, quando ele tem aquele encontro com a mulher de Samaria, aquela que teve vários maridos e que nenhum era de fato marido dela, né? E adúltera, e outras ocasiões em que ele realmente procurava não julgar. Então, acho que quando a gente abraça essa tarefa, eu estou agora no final do meu estágio na casa espírita, e aí eu fico olhando, sabe, e percebo que a gente realmente não tem que ter o olhar de acolher, não tem que não ter o olhar de julgamento, até porque vocês falaram aí que às vezes, e a doutrina fala, né, que o nosso passado, ele deve ficar no passado, até porque se a gente soubesse algumas coisas, a gente poderia ficar meio, não conseguir andar, né? E às vezes a gente até, a espiritualidade, ela já dá até ela não deixa tão pleno, tão esclarecedor, mas ela já dá até uns insights de algumas coisas que a gente já fez. Pelo menos eu tô tendo uns sonhos nessa linha, e aí eu só faço os links, sabe? Então eu vejo que eles nem mostram tudo, eles só abrem assim uma frecha que é para te ter uma noção do que a gente andou por um caminho equivocado, né? Então, a gente realmente não julgar, porque se não foi de agora, a nossa queda, com certeza de outras, e eles mostrando aí que a gente tem essa noção mesmo, e quando a gente já traz essa noção, aí que não cabe julgar mesmo. Esse papel não é nosso, Jesus é o nosso modelo e guia, como está nas obras, né? Então, que a gente, trabalhando nas tarefas da casa, a gente tenha cada vez mais essa consciência da teoria do evangelho, que ele precisa, sobretudo, realmente estar nos nossos passos, na nossa vivência, a gente internalizar. Esse é o chamado que me vem. E os relatos de hoje, eu fiquei pensando, né, enquanto eu lia, eu também fiquei impactada com aqueles dois homens morrendo afogados, porque eu também tenho uma coisa com o mar, que até essa viagem que eu fiz agora, eu superei uns medos meus bem significativos. Porque se tivesse um convite para pegar alguma embarcação, alguma coisa parecida, eu sempre negava, eu sempre perdia que eu não ia. E eu fui fazer umas travessia, né, nas duas praias que eu fui aí perto de ti, e que precisava ir de lanche. Eu fui. E na primeira que eu fui, eu até chorei, me emocionei, porque eu estava vencendo uma barreira interna minha em relação ao mar. E a gente saber disso, sabe que a gente é o esforço, é gradativo, a mensagem do mestre vai ficar, mas ela vai sendo sedimentada passo a passo, encarnação a encarnação, o nosso melhor, a nossa vontade, a nossa vibração, essa mudança de consciência. Se vem aquela vontade de julgar, opa, mas não cabe mais. Então a gente se policiar, a gente realmente olhar para o nosso lado que não é tão iluminado ainda e acolhê-lo, né? Porque a gente tem às vezes quer botar para debaixo do tapete, mas botar debaixo do tapete não vai resolver. Vai resolver eu olhar de frente para ele, para mim a questão, a problemática, e dizer, tá, antes era assim, mas agora pode ser desse jeito. Então, eu mudar essa sintonia, mudar essa energia em mim. E aí sim, eu estou lidando de fato com aquilo que me entrava a marcha. Porque eu não estou mais botando para debaixo do tapete, sim, olhando
face a face, né? E reconhecendo esse lado que pode ser trabalhado, que pode ser melhorado. Então, o convite do Evangelho, quando a gente realmente entende que Jesus é o nosso amigo, é o nosso médico da alma, é ter essa consciência cada dia mais plena, mais viva dentro da gente. Eu já sei que isso não me serve mais, que isso aqui já me fez cair várias vezes. Então, vou tentar olhar de uma outra forma, vou abraçar esse meu lado não tão iluminado e vou educá-lo, evangelizá-lo, né? Acho que esse é o caminho de todos nós. A gente ter essa consciência e tentar trazer cada vez mais presente essa mensagem do Mestre para próximo de nós. Porque quando a gente está mais para perto, a gente vai entendendo, vai internalizando, vai sentindo, do que quando a gente deixa mais distante, mais além, né? Mais aquém. É isso que me veio. Já estamos no nosso horário, mas gostaria de trazer por último dois pontos aqui. Primeiro, em Grace, relação ao dá discurso. licença um pouquinho. O Rafa está com a mão levantada. Ah, vai lá, Rafa. Obrigada, Silvia. Rafa, mão levantada não funciona para essa ceguinha aqui. Abre o É, microfone. eu sei, Graça, eu sei. Eu tava apagando um incêndio aqui de última hora, mas já apaguei. É, mas o pessoal tá vendo, né, que a mão tá levantada, então, graças a Deus, alguém vê e avisa. Obrigado. Foi a Pri, né? Ou a Pri não, A a Silvia. Silvia. Obrigado, A Silvia. Silvia. Eu queria fazer duas observações em relação à parte científica da coisa. Um ponto extremamente interessante que eu achei em relação a essas comunicações foi a questão do médium, né? Que aparentemente é o mesmo médium, aparentemente é o mesmo médium, um médium que se relaciona com espíritos que tiveram esse mesmo tipo de desencarne relacionado ao Pascal Lavic e ao Ferdinando, né, ou François Bertin. Então, a gente consegue ter uma percepção em relação a essa questão da afinidade, da ligação e que puxa uma outra coisa, que é a questão de se falar, ah, mas só esse médium recebe esse espírito, e aí a gente vai ver, acho que na do Ferdinando, ele fala que. Cadê? Deve ser o segundo, o Ferdinand Eu não me Bertrand. lembro, não tô encontrando, mas que ele fala que ele só se sente à vontade naquele grupo, né? Então, isso responde algumas perguntas, né? Que não é nada preciso, não é nada exato, e que essa questão da comunicação, ela pode acontecer da forma que o espírito sente, né? Da necessidade que o espírito tem e daquilo que o espírito precisa e que talvez, no caso desse médium, acaba atraindo espíritos com esse perfil, né? É, com essas tragédias relacionadas, no caso, afogamentos. E uma outra coisa que também quebra essa questão isso acontece porque é assim, não, é o tempo de comunicação desses espíritos, porque são duas almas que sofreram o mesmo tipo de desencarne, né, semelhante, mesmo não, mas semelhante, e um se comunicou muito próximo à morte, o outro se comunicou mais de 6 meses depois. Então, tipo, não é porque tá sofrendo que ele não consegue se comunicar. Porque, no caso, o espírito era atraído para o médium, né? Não sabemos as circunstâncias, talvez a necessidade do espírito de buscar ajuda, porque eles clamam demais pelas preces, mas interessante perceber essa questão da conexão do médium com essa do tempo também. Então, eu queria só trazer essas duas observações que eu fiz, eu achei muito interessante para a gente quebrar um pouco de alguns paradigmas que a gente acredita que não tem essa ciência exata, né? Não tem essa conta exata. E vai variar de acordo com uma série de fatores que a gente desconhece. Perfeito, Rafa. Pois é, o Pascal Lavic, o naufrágio acontece em dezembro
e ele só consegue se libertar, né, o espírito se distanciar do corpo um pouco mais, ali quando o corpo é encontrado, ou pelo menos parcialmente encontrado, já que foi encontrado sem a cabeça, os braços e a parte superior do tronco, ele foi reconhecido pelos sapatos, pela esposa. Então, a comunicação ocorre em agosto, 8 meses depois, né? Só então quando ele consegue sair daquele período maior de perturbação. E o segundo caso, que é o François, não, é o Ferdinand Berton. Ele em 6 dias, né? São apenas 6 dias. Mas vale ressaltar que houve ali todo um processo claro de expiação, né? Por conta da história dele, enquanto alguns consideravam Marte, a própria família, porque era uma pessoa com uma conduta reta né, na última jornada, mas ele traz que na anterior ele colocava pessoas dentro de sacos e atirava ao mar, ou seja, algo extremamente recente para a cota de cronológica, né, do espírito na encarnação anterior. Então, houve um processo aí que envolve um arrependimento genuíno e que ele pontua isso com ainda mais força no momento em que ele expõe o motivo daquela morte, né, daquele desencarne tão traumático. No primeiro caso do Pascal, ele não conta o que ele até cita que aquele desencarne envolvia uma situação de expiação, né, de algo do passado, mas ele não conta. Em contrapartida, o Ferdinand, ele relata o que ele fazia, então ele se despoja, né, disso de eu não mereço esse título de mártir, inclusive o São Luís, ele diz que essa cota, essa confissão, entre aspas, e vai ser levada em consideração, porque é um relato que demonstra a humildade da parte desse espírito, né? Ele se despiu de um passado ali e abriu, né, para todo mundo, mostrou isso. Então, foi uma prova de humildade e o que pode justificar o quanto, de fato, o arrependimento dele é genuíno e grandioso, até pelo tempo de comunicação. Em relação à comunicação com o médium, podemos elencar algumas questões, como, por exemplo, a afinidade fluídica pode interferir nisso, como você pontuou. Possivelmente pode existir aí uma história bem anterior desse médium, do passado espiritual dele, né? Vivenciado situações algo parecidas, então existe essa afinidade, essa identificação, embora ele possa não recordar, né, mas está ali impresso na história atemporal dele, e que aquilo pode funcionar sim como algo que aproxima, como um elo entre esses seres que faculta a comunicação. E agora eu gostaria de frisar, né, um ponto que a Silvia trouxe na fala dela, já para finalizar, falando sobre a questão do auxílio aos encarnados que cruzam, né, o nosso caminho. Gostamos de pensar o seguinte: o que está certo, já está certo. Não, isso não envolve convite para que possamos atuar demoradamente ou exaustivamente. A situação já está equacionada, já está suave. Então, são justamente aquelas situações de desalinho, aquilo que nos irrita, e principalmente aquelas pessoas que parecem arrancar de nós o pior que existe no ser, e nós sabemos que existem essas pessoas com esse potencial, mas a grande pergunta que devemos fazer é: por quê? Que poder é esse que essa pessoa tem? Será que realmente é um poder extra que ela tem? Ou existe uma situação entre nós mal resolvida? E se essa pessoa cruza o meu caminho, algum motivo há. Afinal de contas, não estamos aqui à revelia. Houve um planejamento. Se houve para mim, houve para essa outra pessoa. E com certeza essa possibilidade de estarmos interagindo para parar as arestas, ela foi cogitada, ela foi meditada e foi anotada lá para tomar corpo. E agora acontece. Então, tudo aquilo que nos incomoda é o que precisa ser
ser observado, ser pensado e, na medida do nosso passo, tentar ser equacionado. Porque em tempos em que a nossa saúde mental anda tão ameaçada, e ninguém pode dizer comigo isto não vai acontecer, porque todos estamos nesse mesmo barco, né? A mercê de tantas situações difíceis que acabam por nos estressar, nos enervar e nos tirar do prumo, até chegar a um ponto de um desalinho para não só espiritual, mas propriamente orgânico, mental. Então, precisamos considerar também nosso limite, mas também não permanecer demasiadamente nessa zona de conforto, nessa comodidade que não vai nos tirar muito adiante daquele ponto inicial no qual chegamos aqui para essa jornada. Que mérito haverá uma jornada inteira para ter andado tão pouco, para ter prosseguido, para ter progredido tão pouco, se a nossa proposta, todo o planejamento era para avançar um tanto mais? Então, analisemos sempre nossas possibilidades e o que nos impede, o que nos convida à inércia. Ponderar se realmente essa inércia, ela precisa ser respeitada, porque aquele é o nosso limite, ou se algo pode ser vencido a partir dali. E ninguém pode estabelecer a medida de ninguém. Ninguém pode dizer vai, porque você ainda consegue. Só nós sabemos de nós mesmos, só nós é Deus. E isso, acho que por hoje já chega, né? Já refletimos bastante, já ponderamos alguns pontos que podem nos ser muito úteis. Falamos muito, como sempre. Agradeço demais a paciência, os ouvidos generosos de vocês, a colaboração de sempre nesses estudos. Estamos realmente animados com vocês interagindo mais, participando mais. Afinal de contas, é para isso que estamos nos dedicando, né? A esse momento. Não queremos simplesmente ouvintes que ficam numa posição cômoda por anos e anos. Então, 4, 8, 12 anos. A nossa meta é justamente isso: trazer vocês para junto, para falar, para dizer o que pensam, o que estudaram, o que sentem, e se tornarem colaboradores ativos, como vocês de fato estão demonstrando. Então, uma grande alegria, e viva nossos 4 anos. E para quem chegou depois, chegou no momento certo também que precisava. Então, gratidão a todos vocês por cada palavra, por cada ensinamento. E gostaria de convidar a Silvia para fazer nossa prece final. Com esse sentimento de gratidão imensa por esses 4 anos do grupo, eu menos, e a este retorno bendito, bendizemos ao Pai e ao Filho. Ao Pai que nos concedeu essa oportunidade bendita de estarmos aqui, hoje reunidos em estudo e entendimento. A Jesus que nos guia no caminho da verdade e da vida. Gratidão. Gratidão pela vida, pelos seus ensinamentos, pela inspiração que nos visita, pela fraternidade que nos une. Fortaleça-nos na fé e no discernimento, para que saibamos nos libertar de todo o sofrimento que nos aflige, que afligem aos nossos irmãos ainda necessitados, irmãos desencarnados, irmãos menores, a Maria, nossa mãe,
Mãe da Misericórdia, envolva todos os seus filhos sofredores com seu amor, com seu amparo materno, e ensina todos nós a sermos mais pacientes, mais esperançosos e amorosos, e principalmente a seguir o seu Filho. A todos que não puderam estar aqui presente, o carinho da espiritualidade amiga e o nosso carinho. Pedimos a permissão para encerrar esse estudo bendito, permanecendo conosco Jesus e Pai e espiritualidade amiga, até o nosso próximo estudo. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Silvia. Que assim seja. Próximo